É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou o seu programa de toda quarta-feira. É uma alegria ter você aqui comigo, é uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Eu, pastor Marcelo Vieira, te peço que você passe as próximas horas aí comigo, aí num bate-papo aí que nós vamos ter super interessante, tá bom? Esse é o meu, é o seu, é o nosso RVCast, por favor, não esquece. Aquele slogan de sempre vai ficar frisado na sua mente. E é isso aí. O RVCast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá bom? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. Tá localizado ali na região do Parque Regina. Como que eu faço para ir, pastor? Vila das Belezas, Parque Arariba, e ali todo mundo já conhece já, tá bom? Ó, lá nós temos culto dia de terça-feira, culto de ensino, o crente tem que estar ali no culto de ensino, é muito importante. Quarta-feira tem um ponto de pregação lá no Mineiro, é isso daí, é muito bom. Quinta-feira nós temos também culto de adoração ao Senhor. Só pulei segunda-feira, que tem o GRUA, também tem lá, é uma partilha, um momento que as pessoas vão lá para poder partilhar ali dos seus sentimentos, lutas, frustrações, vitórias, enfim, você que tem algum vício, alguma dificuldade, procura o pessoal do GRUA, o pastor Fabinho, tá bom? Sexta-feira de 15 em 15 dias tem também o RV lá em casa, no caso na casa do Testa, tá bom? Top de verdade. E domingo, o tradicionalíssimo culto com a família. Vale a pena você chegar às 18 horas, a gente começa ali, culto abençoadíssimo. Só que eu te faço e já te peço para você chegar cedo, porque senão você não vai conseguir lugar para sentar. É isso aí, é isso aí. Essa é a Resgatando Valores. Tá bom? Já aproveita, já segue também o perfil no Instagram, coloca aí @resgatandovalores_, tá bom? E nós estamos aqui também no estúdio Os Crentes. Quer saber mais? Vai aqui embaixo, aqui, ó, tem a descrição do estúdio Os Crentes. Você pode gravar sua videoaula, você pode gravar o seu podcast, você pode gravar uma mensagem, você pode, enfim, você pode ficar à vontade, porque aqui é top de verdade. Deixa eu respirar, porque o negócio aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Temos uma parceria nova. Começou no episódio passado e vai continuar. É a dona Irene Gastronomia. Mandou uma sopinha aqui gostosa para nós nesse frio de São Paulo. Ó, gostosa de verdade. Aqui na nossa descrição também vai estar lá mais detalhes. Olha lá, ó, apareceu lá atrás, lá, ó, dona Irene Gastronomia. Produção tá a milhão. Quer conhecer mais? Procura aí. Dona Irene Gastronomia. Deixa eu pegar aqui um endereço que eu já esqueci já. Olha só. O endereço fica lá no Parque Santo Antônio. Ali descendo a Rua do Cruzadão. Na rua... Peguei aqui, ó. Rua José Joaquim Gonçalves, 806. Quer pedir pelo delivery? Pede aqui, ó, 11 9 85 31 45 93. 11 9 85 31 45 93. Eu não prometo nada, mas se você falar assim, olha, é lá do RVCast, pode rolar um desconto para você, viu? Não sei. Pede um desconto lá, fala que é do RVCast e o meu desconto, pode ser que chegue, tá bom? Esse é o RVCast, vê se não esquece, hoje eu tô com um convidado aqui pesadíssimo. Eu descobri, não sei se é verdade, vou saber agora. Eu descobri que ele é meu xará, por isso que ele é gente boa. Marcelo é o nome dele também. Será? Daqui a pouco a gente vai saber. Ele tem uma música que fala por amor e tal, que não sei o que, é ele mesmo. Boni CDE. Corta pra cá, produção. Corta pra nós, produção. Corta pra nós. Aê, top de verdade. Mano, todo mundo já te conhece, uma parte de gente já te conhece, mas pode ter pessoas que estejam assistindo e não te conhecem. Fala aí quem é o Boni, se apresenta, mostra aí as suas credenciais. A paz do Senhor, família, paz do Senhor Jesus aí. Né? Vocês que nos ouvem, nos vê, né? É uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, né?
E pastor Marcelo, a paz, eu sou Marcelo também, Marcelo Roberto, né? Estamos aí, 45 anos na caminhada, 16 com Jesus. Cantor, compositor, né? Teólogo, professor, locutor de rádio, apresentador, onde já passei por todas as áreas, né? Também faço missão, congrego também, né? Casado, né? Tenho um filho, casado com a Thaís, o filho Abraão. E estamos aí, né, pastor? Top de verdade. É uma honra ter você aqui, sabia, né? Ô, pastor, é nóis. Você é um dos caras, assim, a gente conhece muita gente, assim. Mas, tipo assim, a gente conhece... Tava até conversando com o pastor Reco hoje. Tem uns caras que só canta. E canta até o evangelho, tá ligado? Mas só canta, só. Mas tem uns caras que não. Além de cantar, a oratória dos caras, a palavra que os caras traz, a vida dos caras exala Cristo, sabe? E aí a gente tava até falando um pouquinho, não... O Boni é esse tipo de cara. O Boni é um cara que, tipo, não é um cara que, tipo, só canta o evangelho. Não, é um cara que exala Deus por onde que passa, aquilo que fala, aquilo que... Então, pra mim, tipo, é uma referência. Sabendo que é Marcelo ainda, é 2 vezes mais. Ô, Boni, da onde que veio esse nome, mano? Boni? Por que Boni? A Boni, mano, o Boni começou como um apelido, né, que eu não gostei e acabou pegando, né? Eu trabalhava no Eldorado, quando eu tinha Eldorado Plaza, lá na 9 de julho, né? E os caras tinham aquelas pegadinhas, você entrava, né, mano? Os caras, vai buscar água granulada, vai buscar manteiga em pó. Aí você ficava no mercadão daquele que nem um tonto lá, mano, procurando, daqui a pouco chegava no caixa, não achei. Aí o mano mandou buscar lá, eu vim com um pacote de bolacha, Bono na época, aí os caras, era cheio de afeminar, né, a parada, tipo, bonequinha, Boni, e acabou pegando, mano. Aí briguei com quase o mercado inteiro lá e acabou pegando. Aí ficou Boni, né? Aí CDE era o grupo de rap que eu tinha, né, que a gente era antissistema, né, antiviolência, E aí era crise de Estado, né? Inclusive a gente lançou até um EPzinho aí, né, falando de sentimento, de vivência, né? Os meninos, eu chamei os meninos, vão fazer um som, a gente acabou lançando 5 músicas aí, né? E tá aí nas plataformas digital. É crise de Estado. Crise de Estado. Mas isso é já no Evangelho ou é antes? Não, antes. Que a gente fazia crítica ao governo, né, mano? A gente tinha crítica ao governo, crítica à corrupção, crítica a tudo, né, mano? E também tem um lado bom, né? Que é a quebrada, o bairro, as pessoas boas, respeitar o pai e a mãe e tal. A gente tinha essa caminhada, né, na letra, né? Aí a gente lançou um disco agora com a mesma ideia, né? Certo. Mas ao invés da gente falar mal de político, falar mal de corrupção, a gente tá tentando resgatar mais essa parada que a gente tinha quando era criança. A amizade, o olho no olho, a conversa e tal, entendeu? Top. Agora falando muito sentimento. Lançamos um agora, saiu mês passado, um álbum que eu fiz com os meninos, que é o que significa CDE, né? Certo. Entendeu? Top. Ô, Boni, falando sobre política, né? Que você entrou aí um pouquinho aí. Crente pode se envolver na política, mano? Como que você vê essa parada, cara? Mano, segundo a Bíblia, né, mano, os governantes lá, eles são constituídos por Deus, né? Todos eles. Mas a problemática, não só com os políticos, mas com todo ser humano, é a corrupção, mano. É a corrupção, A gente pode partir dos 10 mandamentos, né? Não desejar as coisas do próximo, né? Não cobiçar as coisas do próximo, não desejar a mulher do próximo, essas coisas. A partir do momento que a gente quebra um mandamento universal, porque é universal, né? Não é só para quem é da igreja. É proibido roubar em qualquer lugar, proibido matar em qualquer lugar. Adultério é proibido na lei, né? Na Constituição, etc. Na Constituição não, mas na lei, enfim. E eu acho assim, mano. Eu acho que tem cara que Deus colocou para ser político mesmo. Eu acredito nisso, eu acho que todo mundo acredita. Por isso que a gente vota. Mas eu acho que a problemática é a corrupção, né? Porque
tá todo mundo sujeito ao mal, né? A ideia do mal, o conceito do mal. Mas como é que você vai transitar num lugar onde tem muito dinheiro, onde tem muita bajulação, onde tem muita vaidade, tem muito ego, né? É meio complicado, né? Porque assim, a gente está na igreja, a gente está lutando contra isso, contra a vaidade, contra o ego, contra a corrupção, contra a mentira, a gente está lutando contra tudo isso. Mas quando você está dentro de um lugar que você não tem pessoas para cuidar de você, na igreja tem um pastor, tem uns obreiros, né? Mas aí você tá lá na política, você tá meio, né, mano? É você e Deus, né? Então... porque eu baseei minha pergunta na fala de alguns pastores, que eles falam assim, não, crente não pode se envolver em política. Crente não pode cantar rap. Você é um cantor de rap e tal, tá envolvido no rap. Sim. Não, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Mas será que essa é a melhor opção para poder, tipo, a gente realmente entrar na sociedade, mudar uma sociedade? Porque enquanto nós não estamos fazendo, os filhos das trevas estão se envolvendo. Os filhos das trevas estão lá fazendo as coisas. Mas eu acredito também que na política tem uma luta, né? Existe uma luta lá dentro, né? Além dos votos, né, mano? Os caras votam projetos, não votam projetos. Mas eu acredito também que não vou falar bancada evangélica, mas posso falar de um contexto geral. Todo aquele que luta em prol da vida, em prol do pobre, do trabalhador, da família, da saúde e tal, ele tá fazendo um bem, né, mano, para a sociedade, né? Isso aí não é privado, né? Deus não priva isso de um cristão, de um evangélico, no caso. Eu acho que a problemática máxima da turma é porque todo mundo quer que todo mundo seja igual, né? Vamos supor, nós é político e faz tudo de um jeito, então todo mundo tem que fazer e não dá pra ser, né, mano? Se o cara é crente, ele não pode ser igual a todo mundo lá. É igual você no seu trabalho, você não pode ser igual a todo mundo. É verdade. Que nem eu vou usar um exemplo. Chega no trabalho, tem uma pá de cara que trabalha murmurando, mano, reclamando. O cara só bota os funcionários contra o patrão, bota o patrão contra os funcionários, né? Porque também tem esse tipo de cara. Então, mano, tem uma pá de cara que e a maioria dos caras não consegue entender o básico, que é o quê? Pô, se eu não trabalhar, não levo comida pra casa, né, mano? Então, segundo até a Bíblia fala, quando o seu patrão não estiver lá no trabalho, você tem que trabalhar como se ele tivesse. Exatamente. Você tem que, não quando ele tá, pra você mostrar que você precisa de um aumento, que você precisa, não, trabalho, o Marcelo é um bom funcionário, não. Mas tem que ser o que você é em qualquer lugar e em qualquer momento, né? Por isso que eu acredito que o político, um cristão pode ser político sim. Então. Eu acho que a problemática do homem na humanidade, na história da humanidade, é só o conceito da maldade. Né? Porque assim, você vê que Enoque andou com Deus. Elias foi um cara também que andou com Deus. E Deus tomou... andou com Deus e uma geração corrompida, né? Sim, e você vê assim, de Adão a Noé, a geração toda se corrompeu. Isso. Deus procurou um justo e achou quem? Noé. E Noé foi conhecido como quem? O justo. A Bíblia vai dizer que nós é descendente de Noé. Nós não é mais descendente de Adão, porque aquela geração foi toda no dilúvio. E Deus viu um justo lá. E você vê da geração que ele estava, aquela corrupção toda lá, você vê no Velho Testamento, aquela loucura toda que tá. Aí ele começa a pregar por 100 e poucos anos e construindo a arca, o povo não quis, o dilúvio veio e, enfim, dá para você obedecer o Senhor, mas a diferença que a gente tem hoje é fugir da aparência do mal, né? O que é fugir da aparência do mal? É você não dar ouvido, mano. Ou seja, você tem assim, a gente, no livro de Atos, fala que os cristãos antigamente eram conhecidos como os do caminho. Certo. Não era cristão, porque cristão era uma palavra que era ofensa. Era xingar uma pessoa, era chamar ela de cristã, né? Porque com relação a Jesus, ele morreu como herege, como ladrão, como... E na verdade esse termo veio também depois, né? Sim. Bem depois também. Aí eu falo pra você assim, e o cristão ele deveria refletir e meditar que ele só tem um caminho, que é o que leva a Deus, é o único caminho. Mas aonde entra a corrupção? Quando os caras conseguem ver que existe outros caminhos, ou entra o mal, quando ele consegue ver que tem outros caminhos que ele pode trilhar, mano. Não que leve a Deus, mas, ou seja, os caras conseguiram separar.
Eu posso fazer isso aqui que não tem nada a ver com Deus, política. Ó, futebol não tem nada a ver com Deus. Ó, dinheiro não tem nada a ver com Deus. Então, mas a gente vê que a gente está num mundo criado por Deus. E tudo tem a ver com Deus. Isso, exatamente. Eu acho assim, eu não vou mentir. Eu posso mentir, tá ligado? Se eu, pô, cheguei atrasado no meu serviço, eu posso chegar no meu patrão lá e falar assim, ô, furou um pneu, sendo que eu acordei tarde. Eu não vou chegar nele e falar que eu acordei atrasado pra ele não achar que eu sou um preguiçoso. Não, furou um pneu. Então você tá mentindo pra tirar um benefício. Não tá prejudicando ninguém. Mas só que no reino de Deus você tá pegando um caminho que vai te prejudicar. Porque tudo começa com uma coisinha. Até se tornar uma coisa com um significado maior, aonde te prejudica. Por isso que eu falo que assim, o problema da política é esse. Envolve muito dinheiro. No caso de São Paulo ainda, que é um estado grande, gera muito dinheiro. Mano, é muito dinheiro que circula. E é difícil o cara se corromper, né, mano? São Paulo, o dinheiro que vem para São Paulo, aqui. ele é redistribuído para outros estados também. Também. Então é muito dinheiro então que entra. Mas é tipo assim, eu vejo que é tipo a arte da graça, sabe? Da garça. Da garça, né? A arte de viver meio à lama sem sujar as vestes. Eu acho que a gente pode sim ser um rapper, pode sim, no meu caso, eu faço capoeira, ser um político, participar de um motoclube. O Cruvinel teve aqui, ele é do Insanos, você é do Wesleyanos. Né? É um motoclube, no caso aí é bem direcionado a ser cristão que ou é moto não? evangelístico. É moto evangelístico. Moto evangelístico é diferente do Insanos. Certo. Né? O Insanos, eles têm a parte da filantropia, que eles fazem ação social aí por São Paulo inteiro, né? Certo. Não sei se no Brasil, mas eu só conheço de São Paulo. Acredito que no Brasil, né? Eu acho que o Insanos, ele é mundial. É mundial? Então é maravilha. Ele é mundial. A gente faz bastante ação social, né? Com o pessoal dos Insanos. Os caras sempre chamam a gente. Né? A gente sempre tá envolvidão com os meninos, com os caras lá do ABC, né? Da onde mais também de Itapevi, Cotia, né? Tem Insanos pra tudo quanto é lado, né? Certo, vamos lá. Igreja brasileira, como que você vê hoje? Hoje, mano, a igreja... mano, eu acho que a igreja continua a mesma coisa, sabe, mano? Eu acho que o que mudou foi o interesse das pessoas, né? Certo. Eu acredito que quando a gente entra na igreja, a gente começa a chamar todo mundo, mano. Porque você descobriu uma coisa nova. Isso com qualquer coisa, pode ver. Você achou um artista novo, você quer mostrar pra todo mundo, mas se liga isso aqui, né? O Reco lançou uma música, mano, aí, ouve aí, tá ligado? Tipo, você quer que todo mundo... Então, aí quando você perde o interesse ou aconteceu algo que não foi do seu agrado, aí você não mostra mais pra ninguém, você não fala mais bem da sua igreja. Acho que o problema na igreja que não era pra ter era esse. Porque não se trata de interesse, a gente não vai lá pra receber. A gente vai na igreja pra entregar o nosso melhor pra Deus, né? O culto é diferente. Eu não vou lá pra ter, eu vou lá pra dar. É verdade. Vou lá pra... Porque assim, qual que é o exercício que nós temos que fazer? Tô indo pra igreja, porque quem tá dentro da igreja? Jesus, onde tá 1 ou 2, 3 reunidos no meu nome, lá eu tô. Então, mano, eu tô indo num lugar onde quem tá? Jesus, mano. O Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou. Né? Mas aí as pessoas vão para a igreja lá e esquecem de fazer uma reflexão da onde eles estão indo. Porque assim, se você trata a igreja como um clube, como a casa do meu pai, assim, no exemplo carnal, tipo, eu gosto muito de você, então eu tenho um sentimento forte por você, que você é meu pastor. Mas além de eu te amar muito, eu tenho que amar muito mais Deus, manja? Certo? Então, eu acho que essa problemática que a igreja perdeu esse interesse. Porque assim, os caras, vou lá na igreja, o louvor não é mais a mesma coisa, as palavras não é mais a mesma coisa, porque o interesse acabou. O problema não tá lá, assim, no louvor e tal. Porque assim, eu acredito que quem tem interesse, ele muda, ele melhora. Ô, pastor, mano, louvor aí e tal, o que você acha, pastor, da gente colocar aí um sax e tal? Exemplo, eu tava na igreja uma vez e tinha um baixo lá. O irmão colocou o baixo lá e depois ele pegou o baixo.
Aí eu falei, não, deixa o baixo aí, mano. Ele falou, por quê? Falei, porque que quando você deixa um baixo no altar, Deus ele vai tocar no coração de alguém lá embaixo e Deus ele vai botar o interesse naquela pessoa para ela tocar o baixo. Aí ele olhou assim, tá, mas não, eu falei, mas a igreja não é administrada por nós. A igreja também, ela é feita de Deus tocando nas pessoas. Uns vai querer pregar, uns vai querer cantar, uns vai querer cuidar, outros vai querer fazer isso e aquilo. Passou um tempo, quem é que começou a estudar baixo? Ele, para tocar na igreja. É o orgânico, né? Automaticamente as pessoas vão se voluntariando. Sim, porque você tá vendo a igreja top lá, um louvor cantando, falou assim, mano, esse baixo aí, ó, se alguém tocasse, né? Aí você chega no pastor, o pastor é aquele baixo lá. Aí o pastor, mas você quer tocar, mano? Então tem um mano ali que dá aula, quer abraçar, demorou. Então demorou, vai lá, faz as aulas e o baixo é seu, mano. Entra na banda e... Por isso que eu falo, quando você tem interesse, você quer participar. Você quer que o seu nome faça parte daquilo, né, mano? Entendeu? Eu acho que quando perde o interesse, até do casamento, é a mesma coisa. Quando você perde o interesse, mano, não tem Roberto Carlos no mundo que faz você voltar, mano. Não tem, mano. Eu acho que eu olho assim, ó. Eu olho como valorizar, né, cara? O que tem valor pra você? Porque o valor não é dinheiro. O valor não é dinheiro, cara. Não é preço, né? O valor é aquilo que traz um sentimento dentro da sua alma, que você fala, mano, isso daqui, mesmo que não gere recursos pra mim, mas tem um valor sentimental. É importante. É importante, cara. E aí eu vejo assim, tipo, exemplo, hoje a igreja brasileira, às vezes parece que ela não dá valor pra salvação, não dá valor pras coisas, tipo, eternas. Tipo, até dá um valor, pastor, mas eu acho que não enfatiza muito. Não dá aquela importância. Porque assim, dá até um valor, mas vai falar de salvação em alguns aspectos, em alguns momentos, sendo que salvação deveria falar todo dia. Atos dos Apóstolos, quando Jesus vira e fala assim, ó, ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestido de poder. O que os caras falam? Senhor, é nessa hora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Tá entendendo? Parece que a gente vive esse tempo que é um tempo carnal, é um tempo que as pessoas vão para a igreja para aquilo que você falou agora, vão para receber, não vão para entregar aquilo que tem. E Deus, quando viu aquela mulher entregando Jesus, né? Viu aquela mulher entregando 2 moedinhas, essa daí entregou mais do que todos os outros. Mas olha que observação linda. Tem um livro chamado Usos e Costumes do Tempo Bíblico. E lá ele chegou no templo, ele mostra uma caixa, que nem um gasofilácio que nós temos na igreja, que não coloca a ofertinha, ela cai lá dentro. Certo. E no templo de Jesus tinha essa caixa, que era chamada oferta da vergonha. Você colocava lá porque você não queria saber, porque você colocava pouco e não queria que as pessoas vissem o quanto você estava colocando. E tinha um prato de ouro, onde as pessoas colocavam as grandes quantidades, né? Ouro, prata, bronze. E aí quando a mulher colocou 2 moedinhas, o que Jesus entendeu? Se fosse pouco para ela teria colocado aonde? Porque ela foi ensinada onde que coloca pouco. Na caixa. Quando ela colocou as 2 moedinhas no prato de ouro, Jesus, vocês observaram? Ninguém observou. Ele falou assim, todo mundo colocou grandes quantidades, mas colocou o que sobrou. Ela colocou tudo que ela tinha. Aí os caras entenderam. Porque é essa parada que eu tô falando. Quem tem interesse, quem quer... Ele faz questão de chamar a atenção de Jesus. Porque se você for olhar a caminhada com Cristo, tudo que é feito para Jesus é para chamar a atenção dele. Quando você vê Jesus entrando no templo e derrubando tudo, as barracas, as coisas lá, raça de víboras, vocês estão transformando... Como que você vê essa passagem? É o cumprimento lá de Jeremias, né? Que diz que o furor, né? A ira, né? O zelo pela casa de Deus o consumiria, né? Quando ele chegou, que ele viu que os caras que no templo estavam escondendo ladrão lá dentro, tá ligado? Tipo, criminoso mesmo. Os caras escondiam lá, cara que era procurado por Roma, judeu criminoso procurado por Roma. Eu leio muita história, né? História. Eu amo história. Infelizmente os caras estão tirando história, né? Das disciplinas escolar. Eu amo história. E lá fala que os judeus escondiam, porque judeu não gostava de romano. Ponto. Romano não gostava de judeu. Ponto. Então, quando Jesus chegou lá, que viu que era um covil de ladrão, escondendo o ladrão, fazendo câmbio, fazendo aquele negócio todo. Primeiro ponto,
estão desobedecendo a lei que Deus deu em Levítico, né? Deus deu uma ordem, guardar a primícia, levar a primícia. Quando chegar lá, ninguém tá fazendo o quê? Comprando a rolinha, comprando a oferta. Em vez de você separar o seu melhor... O animal que era para ser cuidado em casa, eles compravam na porta do templo. Entendeu? Então você podia chegar como desculpar, tava trabalhando, tava fazendo qualquer coisa, chegar e me ver um novilho aí. Mas aí é qualquer novilho. Não, você tem que separar o seu melhor, você tem que cuidar, criar ele, você tem que... Você vai oferecer o quê? É o melhor da sua plantação, ou seja, dos seus animais, etc. Então, se quebra um monte de mandamento dado por Deus. Por isso que o zelo pela casa o consumiu. Aí ele quebrou tudo, aí fazia troca de moeda de câmbio, né? Tipo, os caras vinham de fora com outras moedas, tinha que trocar a moeda do templo para poder comprar no templo, tá ligado? Então tinha tudo essa coisa que Deus abominava, né? Sim. O amor pelo dinheiro, a ganância, a corrupção, estava tudo dentro da onde? Da casa que Deus escolheu morar, né? Porque quando Salomão construiu, claro que foi destruído algumas vezes pelos romanos, mas quando Salomão destruiu, ou quando Salomão construiu, Deus falou que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e sararei a sua terra. Então tem o quê? Uma promessa sobre aquele lugar. Quando Jesus chega e vê aquilo tudo, o zelo pela casa foi maior. Vamos dar um exemplo raso. Você já pegou essa época. Lembra quando sua mãe estava limpando o chão com pano? Na nossa época era vermelhão, que nós entrava com a meia branca, encerava e ficava com o solado da meia tudo vermelho. Aí você chegava com o sapato sujo, o que a sua mãe fazia? Descia a cinta em nós. Passei o dia inteiro limpando essa casa, tá sujando. Não é o mesmo sentimento, mas eu tô falando assim. A gente consegue entender por que quando você tem... Quando você organiza algo para sua família, e a sua família chega com o pé sujo, ninguém valorizou o seu trabalho, ninguém valorizou o que você fez. Mano, qual que é o seu sentimento? De raiva? É o que eu acredito. Que Deus fez um negócio pro povo ser abençoado, pro povo levar o seu melhor, para ter um contato, para ter uma relação, para ser manifestado o poder do soberano naquele lugar. O que estão fazendo? Não estão ligando pra nada do que Deus estão fazendo. De qualquer forma. Tá todo mundo entrando com o pé sujo, todo mundo com o coração sujo. Aí eu tenho uma pergunta. Jesus recebe qualquer tipo de adoração? Não. Segundo o texto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, aquela letra E lá no grego, ela tem um significado assim. Deus só recebe coisas especiais direcionadas a Ele. Se você não der para ele, não for especial para ele, ele não recebe. Por causa daquela letra E. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Esse é aí, lá no grego, lá você vai ver que Deus só recebe coisas especiais, coisas para ele. Deus, ele contempla o meu coração. Deus quer saber do meu coração. Então, vou te dar um exemplo interessante. A mulher, quando ela entra na casa do fariseu, o fariseu ele está fazendo um jantar para Jesus, certo? E aí entrou uma mulher rasgando, quebrou o vidrinho de alabastro, lá dentro está o nardo, né? O perfume, que ela quebra em Jesus, né? Ela unge ele com aquele azeite cheiroso, perfumado. Automaticamente ela se prostra e chora com suas lágrimas. Ela lava os pés do Senhor e com seu cabelo ela seca. E aí fica o cara olhando assim, se Jesus soubesse quem é ela, ele nem deixava ela tocar nela. Mas Jesus, ele sonda corações e mentes, né? Aí ele manda a pérola. Ele fala, uma pessoa devia 500 e a outra devia 50. E a que tem 500 foi perdoada, e a 50 também. Quem demonstrou mais amor? Aí até o fariseu fala, ele tem uma sacada... Quem mais foi perdoado? Aí ele fala, então, ela é quem deve 500 e ela me ungiu, me perfumou e não para de chorar e secar os meus pés com o seu cabelo. Eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, porque é uma tradição, né, judaica dada o ósculo santo, né? É uma tradição dada pelos pais, né?
Você não me ungiu e não me deu água para lavar os pés. Ela também não para de beijar o meu pé e tal, tal. Ela falou, então, o que ela está sendo feito vai ser mencionado pro resto da vida. Ela fez algo especial que Jesus fez questão de mencionar. Então, o que eu estou dizendo, tudo que você faz especial, não importa a quantidade, não importa o que seja, que é aquilo que nós está falando, dependendo do seu interesse. Quando você faz para Jesus, porque Colossenses fala, né? Tudo que for fazer, faz como se fosse para Jesus, mano. Então, essas coisas que a gente não pode tirar, né? Da nossa semana na igreja. Tem muitas pessoas que... Ah, não, do jeito que eu tô fazendo tá bom. Não, Deus tá recebendo. Cara, mas não é da forma. Tipo, eu tava lendo sobre Nadab e Abiú. Pegou um fogo estranho e foi querer entrar dentro do templo do Senhor. Foi sacrificado, porque existe um protocolo a fazer. Sim, uma ordem. Não, existe uma ordem, não é de qualquer jeito. Você vê o rei Davi... Saul também. Saul caiu nessa. De vez de esperar o profeta chegar, foi querer sacrificá-lo no lugar... Aí o profeta fala, por pouco Deus não confirma seu reino para sempre. Por pouco. Porque existe regras estabelecidas. E essas regras estabelecidas por Deus, elas não são regras como regra de matemática, regra de português, não. São regras universais, mano. Regras espirituais. Que não são coisas que é só para aquele momento, mas são coisas que é para o futuro, para a eternidade, né? São coisas que ecoam nos céus e na terra, sabe? Essas ordens que Deus dá. Por isso que quando a pessoa ela comete o erro para com Deus, Deus automaticamente ele exorta. Ele exorta porque corre o risco de você ferir essas regras universais e eu falo na questão espirituais. Você vê Satanás. Satanás, ele faz isso. Ele faz o quê? Ele comete a desobediência. Deus ele ensina a ele, né? Que é o querumbi urgido, né? E o que ele aprende? Blasfemar. O que é blasfemar? Inverter o valor das coisas. O valor original. Deus deu um sentido. Ele inverteu. Tá escrito que você não pode comer. Não, mas você não vai morrer, não vai dar nada. Pode comer, você não vai morrer, mas e a consequência? Aí você vê Adão e Eva. Mano, não pode comer. Quando eles ouvem a serpente, eles estão fazendo cometendo o mesmo pecado da desobediência. Invertendo uma ordem que Deus falou não, eles falou come, aí eles comem. Então a problemática sempre é essa que eu falo. A gente sempre vai partir quando a gente perde o interesse. Então qualquer palavra soa que Deus aceita. Você perdeu o interesse, você vai chegar no sentido, não, mano, Deus aceita qualquer coisa. Eu posso fazer, Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha vida. E foi que nem o irmão falou, mano, se a gente for analisar nós mesmos, o nosso coração, a gente vê que a gente é falho. Se a gente for real mesmo com nós, a gente vai falar, não, mano, você é louco, tipo, o bagulho é doido. Dou mancada demais, mano, dou mancada demais. Se a gente dá mancada comigo, se eu dou mancada comigo mesmo, e se eu dou mancada com as outras pessoas, imagina quem dirá lá com Deus, né, mano? Exatamente. Entendeu? E aí a gente cai naquela passagem que fala, Deus procura verdadeiros adoradores. Entendeu? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí uma irmãzinha roqueira, outro dia tava passando lá no centro da cidade, aí tava aquelas irmãzinhas lá, entregando um folhetinho e tal, que não sei o quê. Aí quando foi chegar a vez dela, a irmã religiosa virou e falou assim, não, você não. Aí foi e entregou para outra pessoa. Mas Deus ainda não tá, ele não tá tipo numa caixinha falando assim, esses daqui que estão de terno e gravata, esses daqui que estão de cabelo longo, esse daqui que tem cara de crente, esse daqui pode. Não, esse daqui que tem uma tatuagem, esse que tem uma barba mais grande, esse daqui não pode. A problemática aí é que as pessoas foram ensinadas errada, não foram ler a Bíblia, mano. Porque assim, eu tenho uma palavra que eu não gosto de usar, mano, religioso, não gosto. Porque eu acredito que todo mundo é religioso. Porque o sentido da palavra religião é o quê? Religar o homem de volta a Deus. Isso. Quando a gente chama um cara de religioso, a gente tá falando que ele foi religado a Deus, mano. O sentido original da palavra. Eu costumo falar que algumas pessoas foram doutrinadas.
doutrinadas pelo homem, né? Porque o termo religião não tem nada a ver com isso. O cara é religioso, a irmã é religiosa. Mas hoje usa mais. É porque as pessoas distorcem o termo. Quem tem uma religião é automaticamente... Mano, se religou a Deus, mano. Ou o Deus dela, independente. Mas assim, exemplo. Foi doutrinado errado. Porque assim, mano, quando você lê a Bíblia, você vai ver que você também não é merecedor, mano. Deus, ele fez, por melhor que você seja, você não tem condição de comprar graça, mano. Não tem dinheiro no mundo que comprar graça. O que Cristo fez, mano, não tem. A graça é um favor que ninguém merece, Deus te deu pra você. Então, quando você entende isso, você não vai olhar com seus olhos. Você vai olhar com os olhos de Deus. Porque o que a Bíblia vai dizer? Se os seus olhos for bom, seu corpo é iluminado. Se seus olhos for mal, seu corpo está em treva. Quando a gente tem o olho mal, nosso corpo está em treva, a gente nem sabe. Exemplo, o texto ainda vai dizer, se seus olhos forem luz, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Porque se a luz que há em você são trevas, é porque é assim, você acredita que é luz, mas há treva em você. Então, quão grandes serão essas tais trevas? A ponto de, mano, não vou dar um panfleto pra mulher. Então, pra mim, que ela vá pro inferno, ou ela vai pra onde tiver que ir. E quando você entende que ela também é digna da graça, porque não foi eu que conquistei, não foi eu que comprei, não é minha. A graça é de todos, mano. Eu não posso privar. E Paulo vai dizer para não privar ninguém da graça. Não priva ninguém. A graça é para todos, mano. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Apesar de nós sabemos que sim, que nem todos alcançarão essa salvação. Mas o desejo de Deus é que todos são salvos. A Bíblia nos fala que Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. Os doentes, os cativos, oprimidos. É top. E ele não veio para aqueles que já são sãos, né? Ele veio e sentou na mesa dos doentes, naqueles que realmente precisam. Então, quem é o doente? O doente não é aquele que tem cara que tá limpo. Às vezes você vê cara na rua, eu conheço gente, você olha assim e fala assim, meu, você não tem nada. O cara tem HIV, o cara tem não sei o quê, o cara tem não sei o quê. Não dá pra ver, né? Isso. Você fala, o que o cara tem você por tem dentro. Tudo isso mesmo? E aí, quantas pessoas que estão se suicidando? Só que uma hora atrás, o cara tava numa festa, o cara tava contando uma piada. Essa parada de suicídio, exemplo. O cara se suicidou ali, aí vem o irmão e fala, os suicidas não herdarão o reino dos céus. E aí? Acho assim, não é o momento para falar isso. Existe um momento certo para você aplicar a lição. Eu tava lendo um livro de Pedro, um autor católico escreveu lá, um padre lá, estudou não sei quantos anos lá, mais de 10 anos para escrever o livro. E ele disse que quando chegaram em Pedro e disse assim, Judas subiu numa árvore lá, o galho quebrou e ele se estourou tudinho lá nas pedras e morreu. Aí a única coisa que ele disse assim, que Deus tem misericórdia da alma dele. Entendeu? Porque não era a hora dele chegar assim, os suicidas não herdarão o reino dos céus. Porque Judas também foi amado por Jesus, foi amado pelos apóstolos. Ele foi um amigo dos caras. Mas assim, não vamos julgar o cara porque todo mundo prega, o Judas catava as moedas, a Bíblia fala, né, que ele não tinha uma postura adequada, ele não andava de acordo, né? Mas ele foi amado por Jesus, ele foi amado por todos. Exemplo. Então, quando vem o seu amigo, assim, exemplo, eu sou seu irmão de sangue mesmo, nós foi criado desde criança, passamos necessidade, nós brincou, nós chorou, nós riu, nós se divertiu, nós foi procurar trampo junto, nós foi no exército junto lá, se alistar, tal, nós temos uma vida, aí eu me matei. Você vai pensar isso? Pô, mano, você vai aceitar uma palavra dessa? Mano, seu irmão não vai herdar o reino do céu porque se suicidou. Você vai querer uma palavra dessa? Mano, é complicado, cara. Você não vai querer uma palavra dessa, você vai querer uma palavra de consolo, mano. Lógico. Ou que Deus tenha misericórdia dele. Exemplo, o texto fala, né? Mas e se Deus quiser, mano, o absorver? Porque nós não sabemos o que levou ele até lá. Mas tem uma coisa que você falou que gosta de história, né? Sim. Tipo, exemplo, no Holocausto, muitos judeus,
se suicidaram. Sim, na Segunda Guerra mesmo. Na O local da Segunda Guerra, isso. Muitos judeus se suicidaram. Se você for olhar Os caras viram, né, o exército alemão vindo e eles já se suicidavam. E como que a gente faz, cara? Nas Torres Gêmeas, na hora que os caras estavam pegando fogo lá, você vê vários caras pulando. Pulando, né? Como que a gente faz com esses caras, assim? Se a gente for colocar, tá certo, pastor, mas tá escrito lá e tal, que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Cara, mas será que cabe a nós ficar julgando uma vida toda de um cara? Mas é isso que eu tô falando pra você. Sim ou não? Ou entrar no sentimento de um cara que agora acabou de perder um ente querido. Vai pro inferno, tá vendo? Mas qual que é a ordem que Jesus dá? Não julgais, mano, pra não ser julgado. Mas ele também fala assim, julgais com a reta justiça. Sim, mas aí eu tô falando nessa questão. Aí cada caso é um caso. Eu acredito que a lição ela é aplicada. Ela é aplicada em certos momentos, certas circunstâncias. A gente não sabe o motivo, mano, que leva a pessoa a cometer tais coisas. Pode ser influência demoníaca, pode ser má alimentação, falta de vitamina, tal, essas coisas. Os estudiosos aí vai longe. Emocional, pode ser tanta coisa, mano. Então, a gente não pode, não é nosso dever, mano. Nosso dever é orar, mano. Acolher, nosso dever é orar, acolher, mano, é ter misericórdia. Jesus, ele fala que nós devemos entender o significado de misericórdia, mano. Mas só que a gente em vez de imitar Jesus como aquele que nasceu de Maria, cresceu e foi uma pessoa maravilhosa, mano. Maravilhosa, uma pessoa que nunca fez mal pra ninguém. Ninguém quer imitar Jesus nesse contexto, quer imitar Jesus como Senhor e Rei. Boni, misericórdia, cara. Eu fico sempre olhando, tipo... Davi. Quando Davi pecou lá com Betseba. Davi é o cara que eu mais amo na Bíblia, assim. Aí chegou o profeta. Davi, eu preciso te contar uma coisa, Davi. Ele pensou para falar, né? Ele falou, não, vou ter que saber falar com o rei, porque não pode falar com o rei de qualquer jeito. Existia um cara e tal, que não sei o quê, muito rico. Dentro do seu reino. Muitas ovelhas e tal, mas existia um, Davi. Quando falou que era dentro do reino dele, ele doidou, né? Dentro do meu reino? Dentro do meu reino? Não, eu vou matar. Fala quem é. O que a gente faz esse cara aí, ricão, que pegou a ovelhinha daquele... Fala quem é, que eu vou lá. O que você acha que se Davi tivesse tido misericórdia dessa história, Deus tinha tido misericórdia dele, cara? Você fala no misericórdia do porque marido? Não. Ou você fala da história que o profeta falou para ele. O profeta falou assim, que o profeta fez uma analogia na história dele. Sim. Porque ele tinha várias mulheres. Ele tinha a mulher que ele queria. Ele tinha o haremzinho dele. Não era só Mical, ele tinha outras mulheres também. Só que ele foi cobiçar Betseba, que já era casada com outro cara, e colocou o cara na frente de guerra para poder morrer e tal, e fez tudo aquilo dali. Quando o profeta chegou, o profeta já não foi apontando o dedo e isso e aquilo, ele contou uma história, e o próprio Davi falou, não, nós temos que matar esse cara. Aí o profeta virou e falou assim, você está falando de você, Davi. Eu acho que ali Davi, mano, as pessoas condenam muito Davi por causa desse erro também. Mas Davi cometeu outros também, né? Ele teve uma época que ele numerou o povo lá e a Bíblia vai dizer que Satanás entrou dentro dele. Não era para ter numerado, porque era a ordem de Deus. Então, aí eu te falo assim... Mas você acha que Deus teria misericórdia dele, cara? Se ele tivesse tido misericórdia da história que o profeta contou? Se ele tiver... Não, mas ele já tinha cometido quando o profeta contou para ele, já tinha cometido já o adultério. Mas eu acredito assim que Deus ele teria misericórdia assim. Não estou falando que Deus passaria o pano, mas talvez a consequência, porque o pecado... Mas teve uma consequência lá, você viu, né? Foi terrível. O filho perseguiu ele, um filho estrupou a filha, um filho matou o outro filho, virou uma bagunça a casa dele lá. O filho fez amor com as concubinas dele lá na frente do reino, tudo lá, cara. A casa dele virou uma bagunça, desequilibrou tudo. Então, assim...
Mas só que você vai ver que ninguém no mundo vai escrever tanto salmo, mano, se arrependendo diante de Deus como Mas Davi. Davi foi o homem segundo o coração. Sim, mas é o que eu falo pra você, porque ele preferiu viver a vida dele se redimindo a Salmo Deus, 51. mano. Sim, ele escreve vários se redimindo a Deus, mano. Reconhecendo quem Deus é, mano. É uma coisa que quem peca não faz, mano. E aí você vê... Tem gente que comete pecado pior que o dele, mas não leva uma vida de reconhecimento que Deus é Deus, mano. E aí você vê quando ele estava orando, porque o menino que nasceu de Betseba estava enfermo, e aí quando ele vê a aparência dos servos dele, que o menino já tinha falecido já, porque o servo estava tudo ali alvoroçado, o que ele fez? Ele tirou a roupa de humilhação e ele não foi voltar à vida normal. Ele entrou dentro do templo e foi orar. Entendeu? Mas é isso que eu falo. Davi, ele comete uns erros, né, mano? Certo. Mas ele repara, mano. Ele repara os erros. É que nem assim, os caras falam assim pra mim, ô Boni, eu não acho certo isso, mano. O cara peca, aí depois vai lá pra Deus com a maior cara de pau. Mas Deus é pra isso também. Se você errou, Deus tá lá pra te perdoar, mano. Deus tá lá pra te acolher, pra te amar. Desde que seja sincero, né? Acho que a problemática das pessoas é não entender a sinceridade de quem erra. Porque Davi, ele erra, mano, e ele arruma, ele repara, ele vai atrás pra reparar. Você vê na hora da arca lá. Todo mundo sabe, ele sabia principalmente, que a arca não era pra ser carregada por animal. Certo. Era pra ser carregada por pessoa. Tá carregando lá, roda pimba, a arca cai, vai cair, o cara pá, põe a mão e morre. Aí deixa a arca na casa de um levita lá, certo? Aí o que ele faz? Deixa a arca cair. O que ele foi? Ele levou tempo, mano, pra voltar. E quando ele voltou, o que ele faz? Pega a arca, cada 7 passos... É uma adoração, uma oferta. Sacrifício, é. Cada 7 passos, uma oferta. É o mesmo Davi de quando a arca caiu? Aí ninguém vai falar, talvez ele se arrependeu porque morreu o cara, lógico, mas a morte foi o start para ele voltar, chamar os escribas, chamar os mestres da lei, chamar os sacerdotes, mostra onde que eu errei. E quando ele senta... E quando ele chega em Jerusalém? Dançando. Já é na sequência dessa parte, né? Ele chega dançando, né? Se alegrando. Aí Mical vira e fala... Mas como o rei pode dançar dessa forma? Sim, que ele tava nu dançando, né? Mas só que a alegria dele foi tão grande que extravasou, né? Extravasou. Mas só que Deus não viu problema na alegria dele, porque era sincera. Era sincera diante de Deus. Quem tem o olho ruim é a sociedade. Mas ele está sendo sincero de Deus dele. A alegria dele é genuína. Porque a alegria dele chegou a um ponto de que agora eu fiz certo. Agora ninguém morreu. Agora tá certinha, tá todo mundo de acordo com a palavra de Deus, com os escritos, com tudo que Deus ensinou. Então a alegria dele, esse tipo de alegria nós não tem. É verdade. Deus, ele chega dentro da igreja, desce o pleroma dele lá, mano, neguinho é curado, neguinho é abençoado, é porta de emprego, é tudo. Mas cadê esse tipo de alegria? 2 coisas que eu tenho vontade. Um dia eu vou realizar ainda. Quando o Boni estourar, ele vai me abençoar para... estourar mais, que ele já é estourado aí no rap, ele vai me abençoar. Em 2 lugares. O primeiro lugar é ir na África. Por quê, pastor? Mano, sabe aquelas igrejas que os caras, mano, é muito alegre, velho? É uma dança, é uma euforia, aí os caras fazem assim e tal, que não sei o quê. Mano, você não vê esse... Quando a presença de Deus chega no templo, quando eles ofertam, sabe aquelas igrejas batistas dos Estados Unidos, os negão cantando, mano, que o bagulho parece, cara, é uma alegria. Hoje que os caras fica zombando, né, do manifestar de Deus lá e tal, alguns. Mas esse tipo de alegria tá perdendo. O brasileiro é conhecido por essa alegria, né? Ô Boni, vamos lá. Pentecostal, cara, no Brasil, como que você vê esse movimento hoje, mano? Eu amo, sou pentecostal, mano. Sou pentecostal até o tutano. Eu amo, mano. O movimento maravilhoso da Rua Azusa, mano. Maravilhoso, não tem... Mas você acha que pode se comparar o pentecostalismo de hoje com o movimento que se iniciou na Rua Azusa? Ainda acontece. Eu acho que tem o neopentecostalismo que dá uma
que dá uma confundida, né, com o original. Porque o neo, os caras agregou muita coisa. Agregou o espiritismo científico, né? O espiritismo científico, kardecista, comum e o dois tipos de espiritismo, o científico e o comum. No neopentecostalismo, que é sabão, ungido, vassoura, roda, flor, tapete, batente. No pentecostalismo original não tem isso. Pentecostalismo é oração, mano. É oração mesmo. Então troca a oração para que as pessoas sejam escravos de símbolos, de ídolos, né? Ídolos, não ídolos estátua, mas uma garrafa, uma água, né, mano? Então eles agregaram coisas que nunca precisou no pentecostalismo. Quem é pentecostal da igreja, ele vai saber, é oração e palavra, mano. Oração e palavra, oração e palavra. Eu particularmente, eu deixei de ir em vigília. Por quê? Vigília é o quê, mano? Vigília é tipo... vigília é duas coisas. Oração e um pouquinho... Aí tinha um pouquinho de palavra. Tem uma pregação no final. E um pouquinho de louvor. Aí oração. Aí eu ia numas vigílias que era só a noite inteirinha, cara. Louvor. E não era louvor de adoração a Deus, louvor de elogio a Deus, né? Eram umas músicas... Você vai vencer, você vai levantar, Jesus vai te subir. Que não sei o quê, tá aqui. A noite toda, cara, aquele... Aí você fala, cara, mano, tá faltando alguma coisa aqui. É meio mano. hipnótico. Aí eu chegava a vigília, começava às 11 horas. Eu ia pra vigília lá e ia pregar. Passava das 11 horas... até as 4h30 da manhã esperando a hora de pregar. Mano, você já tava cansado, o povo já tava cansado. Você já falava assim, mano, não rola mais não, chega. Aí quando você ia pregar, o pessoal já tava tudo lá pra baixo. Lá, mas você vê que esse movimento desse tipo de vigília diminuiu bastante, né? Tinha muita vigília. Com esse teor de muito louvor e dava 20 minutos para a palavra no final, né? Meio que diminuiu, o povo perdeu o interesse, né? Acho que devido pelo mesmo pensamento que o seu, de chegar na vigília e ela ser do mesmo jeito, porque você vê lá, 30% é quem roda, quem tá falando em língua, não é todo mundo. Fica a maioria olhando assim, meio perdida, desconectada, né? Entendeu? Eu acho que a vigília certa mesmo é a oração. Que nem quando Pedro foi preso, ele estava de madrugada orando. E aí eu estava orando tanto que Deus respondeu a oração. Que quando o Pedro bate na porta lá, quem é que tá chamando? A menininha vai lá ver. É Pedro. Que Pedro, menina? Tá doido? Vai lá abrir a porta. É Pedro mesmo. Nem eles acreditou que Deus conseguiria, através da oração, abrir as cadeias para Pedro lá. Boni, qual que é a base do cristão, cara? Qual que deve ser a base do cristão? As coisas que um cristão normal, cotidiano, deve fazer todos os dias, cara. Segundo o meu parceiro Mano Mil, é o BO. Os crente do BO. Você é um crente do BO? Bíblia e oração. Crente do BO. Bíblia e oração. Você tem que ser crente do BO. Crente do BO. E oração. Bíblia e oração. Quando ele falou assim, eu falei, Simon, que BO, coisa de BO a vida inteira. Ele é Bíblia e oração. Eu falei, aí sim. Porque eu acho que é a base. Porque Jesus, ele fala, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Bíblia. E o poder de Deus é a oração. Quanto mais oração, mais poder de Deus. O poder só desceu depois de um certo tempo de oração. E o que é poder? Vamos assim, um exemplo lá de Paulo. Paulo, ele tá indo para Damasco pegar os cristãos lá, daqui a pouco ele cai. Fica cego, tal. O que ele vai fazer? Jejuar e orar. E aí o jejum e a oração dele chega em quem? Em Jesus. Que Jesus, daqui a pouco, ele vai mandar lá, o servo dele fala, vai lá curar Paulo lá. Vou nada, o cara falou, você é doido, aquele cara tá matando mais que tudo. Mais que tudo, Jesus. Aí Jesus, não, vai pra mim que é um vaso escolhido. E convém que ele aprenda, porque ele vai aprender a sofrer por amor a mim. Aí o cara vem, aí o cara já volta, já vai contra a cabeça. O que é poder? Poder de Deus
Poder de Deus é transformação, primeiro ponto. Primeiro índice de poder de Deus é transformação. Não é o milagre em si, o milagre de levantar alguém da cadeira de roda, curar uma doença. Primeiro, o poder de Deus é a transformação. É entender, né? Entender, porque teve casos na Bíblia que Deus curou algumas pessoas e elas foram embora. Quem entendeu ficou. O caso que Jesus falou lá do leproso, dos 10 leprosos. Foi 9, foi embora e um ficou, é isso o texto, né? Isso. E esse que ficou, ele voltou. Voltou e agradeceu. Ele falou assim como foi como na época de Elias lá, né? Com o Eliseu, que Naamã foi purificado, ele foi curado e purificado. Então, qual que é a caminhada primeiro? Igual Naamã. Não, vou nadar nesse rio nada, cê é louco, lá onde eu moro tem rio muito melhor. Água mais cristalina. Aí a criança fala, né? O servo, né? Fala assim, eu acho que é a criança que fala com ele, não é? Com o Naamã? Falou o quê? Fala assim, mas se tivesse te pedido pra você fazer algo grande... Os servos dele. Se tivesse te pedido pra você fazer algo grande, pra ir não sei na onde, guerrear com o meio mundo, você ia. O cara só pediu pra você dar um mergulhinho aí, você não quer? A criança que falou com ele foi a criança que estava escravizada. Que mandou ele ir lá pra terra dele, tá certo? Agora sim, agora lembrei. Isso. O Covid meio que deu uma apagada no HD, depois vai lembrando. Então, aí ele vai. Mas quando chegar lá, ficou triste. Aí tá voltando, não vou nadar nesses rios logo esses rios de vocês aí. Segundo os historiadores, é uma água barrenta. Tem cara falando que é igual ao Rio Pinheiros. O Rio Tietê é impossível. Não tinha esse monte de indústria jogando tanta química no Rio Pinheiros e Rio Tietê. Não tem como. E também não tem tanta poluição, plástico, como tem na nossa época. Não dá para comparar aquele rio que Naamã nadou com o que eu já vi pregador falando que é igual ao Rio Tietê. Não tem, é impossível. Mas, exemplo, é uma água barrenta. Não é uma água azulzinha, cristalina ou verdinha. Aí, mano, ele mergulhou, aí conforme ele vai mergulhando, ele entendeu qual era o propósito das ideias. Quando sai da água, sai zerado. O que ele faz? Pega as riquezas lá que ele trouxe e foi levar lá para Eliseu. Eliseu, não foi eu que fiz. Não, isso aí não é mérito meu. Calma aí. Acabou. Já deu uma hora. A gente começa a encerrar agora. Aí você vê que isso é louco, porque Eliseu fala, não tem cara que pega. Não, pode deixar aí, oferta aí não. Se os caras tivessem um pouquinho de temor, não fiz nada não. Se você quiser fazer alguma coisa pela igreja, é com você. Mas pra mim eu não pego. Entendeu? Tipo, Eliseu é esse. Hã? Não, só tô complementando aqui as ideias. Calma aí você volta onde você parou, tá? Calma aí. Tá. Vou fazer a mesma coisa assim aqui, com todos. E pode ir. Valendo. Então, e quando o cara ele entendeu que ele foi mudado por dentro também, além de ter sido curado da lepra, ele foi mudado por dentro. Algo dentro dele mudou. Ele entendeu a humildade, que ele também dá ordem, ele também precisa receber ordem. Né? Que a ordem que ele recebeu, ele viu que Eliseu era um homem de Deus, e a ordem que ele estava dando, ela também tinha um peso de Deus, do Deus de Eliseu. Tanto que nos mergulhos ele vai caminhando e vai entendendo. Quando ele volta, ele leva a riqueza lá. Aí Eliseu, não foi eu, não vou pegar, não foi eu que te curei. Quem te curou foi o Senhor, mano. Aí o cara, tá bom, vou levar o dinheiro de volta. Top. Eliseu cuida de um leprosário, né? Tem uma escola de profeta, lá uma miséria nervosa lá. Você vê, né? Que o machado cai na água, só tem um machado. A galera tudo desesperou, o machado saiu da água de volta. Você vê que o negócio era tenso lá, a pobreza era grande. Aí o Gerazinho chega, não vou pegar tal. Ele volta lá, quando ele voltou pra pegar, ele nem pegou tudo, pegou só uma cotinha. Quando chegou, Eliseu Deus já tinha mostrado pra Eliseu. Falou, mano, agora toda a lepra dele agora tá sobre você. Você vê que loucura? Ô, Boni, vamos lá. A gente precisa começar a encerrar. Sim. Fala um pouquinho pra nós dos seus projetos, das músicas que foram lançadas, o que tá pra vir aí pra frente. Fala aí pra nós. Elogiar também a tiazinha do caldo aqui, que o negócio é chique. Dona
Dona Irene. Dona Irene, parabéns, hein? Maravilhoso, hein? Na verdade, assim, eu preciso te perguntar. Eu já é a terceira vez que eu tô com ele, eu não vejo Dona Irene lá, eu só vejo homem trabalhando. Sim. É Dona Irene Gastronomia, mas é um mineiro que faz. Deve ser a mãe dele, o nome da mãe, né? O nome da avó, que a galera costuma, né? Já a terceira... Usar, bota o nome conforme as receitas que ele tem, enfim, não sei, mas também... Já faz uma cotinha que eu vejo ele, mas faz 3 vezes Como já que é o nome dele? É um mineiro. O mineiro é o mineiro, parabéns, hein? Mas o nome do restaurante lá é Dona Irene, né? Dona Irene Gastronomia, top de verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. E meus projetos são o seguinte, eu tô com um projeto de fazer um disco novo, né? Eu lancei alguns singles aí, tinha umas músicas também que já estava gravada há tempo, há uns anos atrás, mas lancei esse ano lancei bastante coisa. Mas meus projetos mesmo é lançar um álbum novo, que eu tô com uma ideia de... Eu quero lançar um disco. Deus já me deu os nomes, os refrão, tudo da música. Ideia de irmão mais velho. Como o irmão mais velho dando ideia. Aí eu tô tentando acertar a caneta que a minha música soe como dando um conselho pros meus irmãos mais novos, tá ligado? E tô com esse projeto, né? E aí também tem uns clipes pra vir também do projeto Resgatando Almas, que a gente tem lá com o Denis, do Jaraguá. Tenho algumas músicas com o Diego, do GF Dom também. E é isso, mano. Os projetos é esse. Eu tô mais na área da música e clipe, né? Assim, certo. né? Não para, né? Não para. E os projetos é esse. Aí muito evangelismo, né? Também, né? Aí dou aula também. Dou aula pelo MIT, pelos missionários lá, pros missionários. E também dou aula lá na casa de recuperação lá. Dou aula também na igreja. E é isso, eu tô mais nessa parada de música e aula tal mesmo, sabe? Se a pessoa quiser encontrar o Boni, como é que faz? Tem o Instagram, tem o Facebook, né? Boni CDE com Y, né? Boni. Boni de magrelo, né? Em inglês. Boni é magrelo? É magrelo, é. Porque Boni com E é osso. Boni com Y é magrelo. Não tem nada de magrelo aí, né? Não, eu era magrelo na época, né? Agora eu tô gordão, bonão. Agora eu sou bonão. Boni, olha nessa câmera aqui, cara, e deixa uma mensagem aí. Aquilo que Deus tocar no teu coração. A mensagem mais top que você vai ouvir, mano, da sua vida, se você entender mesmo assim, o segmento dela, é o que Jesus ele fala: não tenham medo, tenham fé. É a mensagem que eu falo para tudo na vida, para tudo. Se for fazer uma faculdade, não tenha medo, tenha fé que você vai conseguir. Vai construir uma família, não tenha medo, tenha fé, mano. Vai fazer algo para Deus, não tenha medo, tenha fé. Vai, mano, cuidar dos filhos, tudo, não tenha medo, mano. Não tenha medo, tenha fé sempre. Quando o medo vir, a dúvida vir, sabe, tenha fé, que a fé ela vai sobressair, sobrepor tudo. A fé ela vai te ensinar a superar o medo, superar a dúvida, né? E tenha fé mesmo nas palavras de Jesus, que você vai enfrentar os dias difíceis. E a fé também vai te incentivar a ser alegre, ter ânimo, vai te incentivar a ser feliz, ser inteligente principalmente, né? Você acredita que a fé ela transforma pessoas, coloca elas num grau de inteligência muito grande. Tem pessoas que na igreja aprenderam várias funções e profissões, né? Por causa da fé. Eu acredito que viraram até empresário também, né? Então tem muita coisa que a fé estimula, milagre, cura. E por isso que Jesus fala: não tenha medo. O medo é muito pequeno, é muito insignificante comparado com o tamanho da fé. Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Nunca dê ouvido ao medo. Dê sempre ouvido à fé. Amém, irmãos? Bom de CD na voz. Top, de verdade. Queridos, é isso aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Não tenha medo, tenha fé. Mas como, pastor? Tô apanhando bastante, pastor. Como que eu vou ter fé? Usa o escudo da fé, meu irmão. Efésios 6,16, tá bom? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
todas as setas inflamadas do maligno. Não tem como, meu irmão, você querer vencer as suas guerras, as suas lutas, as suas dificuldades, sem você ter fé, tá bom? Então, creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam, tá bom? Eu tenho costumado a dizer às pessoas, criem resiliência. O que é resiliência? É a arte de você apanhar e continuar de pé. E a única forma de você apanhar e continuar de pé é você ter um escudo. Os cavaleiros, antigamente, quando iam para as guerras, eles iam com aquelas armaduras de ferro, de alumínio, aquelas coisas assim que, sabe? E aquilo dali simbolizava o quê? Que eles poderiam apanhar, mas eles não iriam cair. Os lutadores, a primeira coisa que eles aprendem é como cair da forma correta para não se machucar. É como eles praticam musculação para quê? É porque não é para eles terem força para bater, porque o bater é uma técnica, mas é quando baterem nele eles terem força para resistir. Então criem músculos espirituais na sua vida. Pegue aí o escudo da fé. Aprenda que a vida não é mamão com açúcar. A vida é rapadura. É difícil pra caramba, tio. E não vai ficar moleza para ninguém. Quem quer moleza, meu irmão, vai ficar por último. A vida é difícil, bem difícil. Talvez você tenha aí com seus 16, 15, 14 anos falando, a vida é fácil, meu irmão. Para um pouquinho, tava trocando ideia com os manos, com o pessoal aí, eles falaram assim, a gente tem que dar mais oportunidade para os anciãos. Conversa um pouquinho com alguém que é mais velho do que você vai ver o tanto de coisa que essa pessoa já passou e ela continua de pé. Talvez você está enfrentando, olha só, Moisés enfrentando o rio, Deus só estava preparando ele para enfrentar o mar, tá bom? Talvez o que você está passando hoje é só Deus te preparando para você enfrentar o mar lá na frente. Então tenha fé em nome de Jesus que as coisas vão dar certo. E se não der certo, pastor, só seja fiel a Deus. Porque se você cair na fornalha, ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. Se você não for, ele vai ser Deus, tá bom? Só continue sendo Deus, porque um dia a mão chagada do Senhor vai descer sobre o seu rosto e vai enxugar do seu rosto todas as lágrimas. E você vai entrar num lugar onde não tem lágrima, não tem choro, não tem rancor, ranger de dentes. Você vai entrar num lugar que vai ser só glória e aleluia por toda a eternidade, em nome de Jesus. Ô pastor, você está falando que a gente vai ficar só santo, santo, santo? Não sei como que vai ser lá. Uns falam que a gente vai trabalhar, outros falam que... Mas eu sei que eu quero estar lá, filho, que lá vai estar o meu Senhor Jesus. E o meu desejo é poder te encontrar lá e um dia você falar, pastor, aquela palavra, aquele podcast valeu a pena. E é isso que eu espero em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, é isso. Nosso irmão Boni vai orar pela nossa vida. Eu gostaria que você se ligasse em Deus aí em nome de Jesus e fosse abençoado pelo poder da oração. Amém, irmãos? No céu é festa, hein? Segundo a Bíblia é festa. Querido Jesus, amado Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nesse exato momento eu quero te pedir, Senhor, que nós já caminhamos para a madrugada, Pai. O Senhor venha abençoar, Senhor, e proteger e guardar a vida de cada um, Senhor. Eu te peço. Todo aquele, Senhor, que ouve a Tua palavra não venha recorrer ao hospital, nem à delegacia, nem nada, Senhor, que o Senhor venha guardá-los e protegê-los, ó Pai. E aqueles que estão, Senhor, em hospitais ou presos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fortalecê-los, para que eles possam, Senhor, ser curados e viverem as suas vidas, Senhor, e aprender a viver no caminho certo, Pai. Restaura as famílias, Senhor. Restaura as crianças, os jovens, Pai. Eu peço no Teu nome, Senhor. Abençoe todos aqueles que ouviram esse podcast, que ouviram essa palavra, que ouviram cada conselho, que eles venham extrair o melhor, Senhor, que eles venham reter, Senhor, aquilo que é bom para a vida deles, ó Pai. Eu peço a Ti, Pai, que eles ouçam de tudo e retenham o que é bom para a vida deles, Pai. Abençoe a todos, sem exceção de ninguém, Pai, o que eu peço no Teu nome, Senhor. Ajuda os pastores, os missionários, os evangelistas que estão pelo mundo, Senhor, os professores principalmente. Eu peço no Teu nome, Senhor, guarda, Senhor, os médicos, os policiais, todas as pessoas desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. É isso aí. A gente pode fazer um debate aí, você, hein? No céu vai ser festa ou vai ser o quê? Segundo o Apocalipse é festa, né? É festa, é festa. Festa das bodas do Cordeiro? Também. E de quando exemplo assim, há júbilo no céu
quando um pecador se arrepende? Aí é outro contexto. Não, sim, a festa começa aí. É. É isso que eu quis dizer. Todo dia que se arrepende alguém, a festa no céu acaba ou não? Se todo dia se arrepender alguém. Não. E quando a gente entrar na Nova Jerusalém? Todo mundo já arrependido. E tem o banquete, né? O banquete com o cordeiro. Festa. Vamos para debate isso daí. É festa. Porque a Nova Jerusalém é uma coisa, a festa dos cordeiros, as bodas do cordeiro é outra coisa. Mas não é dentro da Nova Jerusalém? Não. Lógico que é. Lógico que não. Poxa, então vamos debater a bichona. Deixar você curioso aí, deixar você curioso aí. Pra você participar dessa festa, hein? Mas é verdade que vai ser festa lá, em nome de Jesus, seja na boda dos cordeiros, seja na Nova Jerusalém, vai ser festa em nome de Jesus. Legal que esse tempo que nos consome não vai ter lá mais, né? O certo, a verdade é que nós não vamos viver num lugar onde que... Vamos estar perto de... Mano... Pensa se a gente vai pra igreja e a gente, mano, pelo menos eu sou assim, às vezes eu vou cansado, quebrado, caído, magoado, triste, com raiva de tudo e tal, mas quando eu saio depois daquele culto, aquela presença de Deus, eu falo assim, não sei nem o que eu passei há 2 horas atrás, o que é isso? Eu perdoo todo mundo e isso e aquilo, tô bem, tô leve. Mano, imagina o céu, cara. Hoje que a gente experimenta um pouquinho da presença de Deus já é top. Imagina quando você chegar no céu, cara. O céu não haverá tristeza e nem dor. Não haverá em nome de Jesus, tá bom? Eu só não acredito que você não deu o like ainda, João. Você tá me tirando. Corta pra nós, produção. Não acredito nisso. A carinha do Boni lá falando pra você lá. Dá o like aí, mano. Like. Compartilha com a gente. Compartilha com suas redes sociais aí, com seus grupos, em nome de Jesus. Aí, ó, tá vendo? Deixa aqui embaixo, aqui, ó, o que você achou do programa, em nome de Jesus. E eu te peço, se torna membro. Você vai ficar sabendo de muitas coisas primeiro, tá bom? O que está acontecendo, quem é o convidado que vai vir, quem é que vai estar aqui com a gente, tá bom? Se torna membro, aqui embaixo vai estar a descrição, o link do grupo para você entrar e tá nos ajudando aí como membro, nível 1, nível 2, nível 3. Chama nós que a gente troca ideia sobre isso daí, tá bom? É isso daí, esse é o RVCast, Boni. Obrigado, tá, mano? Foi da hora conversar com você. Você é da hora, de verdade mesmo, tá bom? Amém. Vamos marcar aí aquelas ideias lá que você falou lá. Vamos. O Reco também tava colocando você em uns BO aí. Eu gosto de conversar. Topa? Topo. Então tá bom, então. Tamo junto. Tá falando ao vivo, quem sabe, sabe. Resgatando é isso daí. Valores. Esse é o RVCast, vê se não esquece. Dona Irene Gastronomia, muito obrigado. Estúdio Os Crentes, muito obrigado. Igreja Resgatando Valores, é nóis. Deus abençoe. Fui. Tchau. 27 Heartbeats.